Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ciência da Emoção. Ciência da Emoção que está dando sequência aí a alguns vídeos falando um pouco mais sobre a questão de como é que as emoções são formadas, né? Como é que efetivamente nós criamos o processo emocional na nossa mente. Bem, eu uso como base um livro muito conhecido, uma espécie de Bíblia, né, do processo psicossomático, que se chama Da Emoção à Lesão, um livro bastante técnico, claro. Quem não está acostumado a ler sobre emoção de uma forma um pouco mais técnica, eu não aconselharia começar por esse livro, né? Mas é um ótimo livro para a gente fazer algumas reflexões. Bem, mas uma reflexão que eu quero começar hoje não é necessariamente uma reflexão sobre a questão da medicina da emoção. Eu quero começar com vocês hoje fazendo uma reflexão filosófica, né? Já que a minha formação primeira é a filosofia, a minha ciência mãe é a filosofia. E por que eu chamo aqui a filosofia? Por que a gente começa por este caminho especificamente? Bom, toda a história do pensamento sempre esteve na linha divisada dos filósofos e esses caras participaram ativamente da construção do pensamento ao longo da história, né? E não é de hoje que a gente conversa ou nós nos preocupamos sobre a ideia de como é que as pessoas constroem o seu pensamento. Eu não vou fazer uma passagem histórica muito longa, mas quero citar aqui dois grandes períodos, né? Um período em que surge uma linha de pensamento, principalmente na Inglaterra, chamada empirismo. Para os empiristas, tudo aquilo que vai gerar conhecimento precisa passar pela experiência, ou seja, não existe nada na mente das pessoas que não tenha de alguma forma passado pela experiência. Há um contraponto de uma outra corrente de pensamento francesa e que era concorrente do empirismo, que se chamava racionalismo. Para os racionalistas, você pode experimentar o que você quiser. Se você não parar para pensar e não processar isso internamente, razão, não há conhecimento. Portanto, não importa pela experiência que você passa, o que importa é o que você pensa sobre aquilo. Bom, você vai me dizer assim, professor, mas esse papo todo de filosofia aí está me cansando, eu quero saber mais sobre emoção. Pois é, quando nós vamos pensar nessa questão da formação do pensamento emocional ou formação de todo o processo emocional, inevitavelmente nós vamos passar por esses dois caminhos, a experiência e o processamento racional. Não é novidade, o próprio Kant e outros pensadores da época já levantaram essa lebre de que o que os empiristas e os racionalistas estavam fazendo ao puxarem a corda cada um para o seu lado, na verdade era um erro categórico. Por quê? Porque esses caras podem somar forças, né? É claro que das correntes de pensamento algumas coisas são inconsistentes, mas na maior parte das vezes, tanto o processo da empiria, ou seja, esse processo do conhecimento pela experiência, quanto aquilo que nós processamos internamente do ponto de vista racional, são coisas importantes para o processo da emoção. E as pessoas, ao formarem as suas memórias racionais, vão fazer as duas coisas o tempo todo. Por isso é importante a gente sempre entender como é que esse sujeito está pensando, como é que a estrutura de pensamento desse camarada funciona e quais foram as coisas que esse sujeito experimentou na vida, para poder entender então essa lógica de como é que funciona o seu sistema emocional. E só então, só depois de compreender esses dois grandes elementos, é que nós podemos propor qualquer tipo de solução. E eu vou dizer isso para vocês porque existem por aí um monte de teorias que procuram dar para a gente respostas prontas. Coisas do tipo, siga esses 10 passinhos aqui e você vai ser feliz.
Siga esses 10 passinhos aqui e você vai deixar, né, de ser uma pessoa triste, você vai encontrar o sucesso. Essas duas coisas são absurdas, por quê? Porque desconsideram totalmente a estrutura de pensamento de cada pessoa, de como cada pessoa formou a sua própria estrutura. Por isso, eu não posso propor solução nenhuma para ninguém sem antes conhecer todo o seu processo estrutural. Tranquilo? Então, você não precisa ser nenhum especialista, você não precisa ter feito doutorado em emoção para ajudar as pessoas a compreender a sua emoção ou ajudá-las a melhorar o seu processo emocional. Mas é importantíssimo, é imperativo, como diria o nosso amigo Kant, que a gente olhe para a estrutura de cada pessoa, para que a gente entenda como é que cada pessoa construiu o seu estado emocional, como é que ele cria uma representação, né, dos seus estados emocionais. Só para vocês terem ideia de como é importante a gente entender esta estrutura, quando nós trabalhamos lá na filosofia, a filosofia da linguagem, nós falamos sempre que as palavras, elas têm significado e significação. Significado é o que a coisa é o que aquilo que é enquanto conceito representado. A significação é o jeito que cada um entende a mesma coisa. Por exemplo, se eu for olhar para o significado da palavra enfesado, uma pessoa que está, olha só, parece brincadeira, mas uma pessoa que está cheia de fezes, está com vontade de ir no banheiro, está louco para ir ao banheiro. Ele está significado, cheio de fezes. Qual é a significação que nós atribuímos a isso hoje? Uma pessoa enfesada hoje pode ser uma pessoa brava, pode ser uma pessoa que está motivada para fazer alguma coisa, pode ser uma pessoa que esteja com pressa. Então, significado e significação são coisas muito diferentes aqui, neste caso. Elas não fazem referência ao mesmo objeto, por exemplo, né? Por isso, a emoção precisa ser entendida sempre na sua significação e não apenas no seu significado. Eu já peguei inúmeros casos e situações de pessoas que me procuram aqui, principalmente casais, né? E o cara diz assim, mas ela não me ama. Aí você vai analisar a vida da pessoa, vai analisar tudo que esta pessoa fez pela outra pessoa, você vai ver que ela deu tudo dela para outra pessoa, absolutamente tudo. Então, eu posso não entender o amor como a pessoa entende, mas isso não quer dizer que ela não ame, né? Eu tenho uma família, uma parte da minha família, a parte da família da minha mãe, que são italianos, e você vai no final de semana na casa dos parentes italianos, eles estão se xingando, sabe? O filho está xingando o pai está xingando o filho e aquela coisa toda. Se você não estiver acostumado com o ambiente, você vai achar que eles estão se matando. E na verdade eles estão se amando. Mas como isso é possível? Porque a significação destas coisas para um e para o outro são muito diferentes. O meu lado da família alemã, se eu faço isso que eu faço lá na minha família italiana, os caras me excomungam, né? Porque os alemães tendem a ser, pelo menos a maioria das famílias, né, descendentes aí, tendem a ser, né, de uma retidão, de um tratamento mais formal, uma coisa assim, e é por isso que muitas vezes as pessoas não se combinam. Perfeito? Então, minha sugestão, ao trabalhar com qualquer questão emocional, procure entender qual é a estrutura do pensamento, qual é a lógica que está por detrás do entendimento que as pessoas fazem da sua realidade, o como as pessoas representam a sua realidade. Isso talvez seja muito mais importante do que entender se eu estou com raiva, se eu estou feliz ou coisa do gênero. Perfeito? Abraço a todos, continuamos a nossa conversa no próximo vídeo.